Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT, técnicas de libertação emocional desde 2010 e desde então venho ajudando pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo a atingirem seus objetivos e metas com maior facilidade e leveza. A autoaplicação de EFT vem descortinado muitas coisas para mim no meu mundo interior e desde a autoaplicação em 2010 eu tenho percebido muitas questões, muitas coisas, chegado a muitas conclusões e principalmente percebido essas conclusões pela autoaplicação da EFT, por uma série de outras técnicas combinadas e principalmente como a gente pode ter maiores resultados, melhores resultados, resultados mais saudáveis, resultados mais produtivos, resultados mais felizes, tá? Como co-criadores do nosso universo. Então, hoje eu vou falar de um estado muito comum para as pessoas, que é elas falarem uma coisa, elas pensarem uma coisa e elas agirem de forma diferente, o que acaba gerando muitos conflitos, muitos problemas, muitas questões e um ponto de atração bem duvidoso, né? Que é ligado à sensação de uma série de coisas que eu trouxe listado, deixa eu ver, 6 itens, né? Que pode se repercutir essa questão da gente ter uma atitude diferente do que a gente fala, ou então não ter o corpo combinando com o pensamento que a gente tem, e tudo isso faz com que a gente tenha resultados indesejados do universo, e principalmente muitos casos de autossabotagem estão aí enraizados, fazendo com que as pessoas tenham resultados complicados, né? Então eu quero dar uma recado de pessoal que está chegando, claro que no final nós vamos fazer práticas de EFT para a gente reduzir essa contradição, tá? Dentro de nós e claro, vocês podem ao longo da live fazendo perguntas, podem rever os replays no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você encontra as lives anteriores, você encontra vídeos por assunto nas playlists e você também pode curtir, comentar, compartilhar, deixar sugestões para novas lives, tanto aqui no Facebook, nos comentários, como embaixo do vídeo, depois quando ele estiver no replay lá no canal do YouTube. E se não tiver inscrito, depois se inscreve para ir recebendo as atualizações, claro, depois de clicar no sininho, né? Tem que clicar no sininho para que possa receber as atualizações. Então, é uma imensa alegria ter o pessoal aqui hoje, né, aqui comigo, para a gente falar dessa questão tão intensa, né, que muitas vezes a gente está num ponto de entendimento e não está percebendo que o corpo não está agindo junto, né, e muitas vezes a gente está num ponto de entendimento e não está percebendo esse ponto, ok? Que é o que está a maioria das pessoas, estão tendo uma série de resultados indesejados e tudo isso porque tem essa contradição dentro delas, né? A contradição é um aspecto do conflito, né? Quando as pessoas elas estão pensando uma coisa e sentindo outra, ou então elas têm um entendimento de algo, mas elas querem que o corpo aja diferente, mas o corpo não está correspondendo, tá? Isso faz com que as pessoas tenham maior dificuldade em resolver suas questões, elas tenham as suas questões muitas resistências para serem resolvidas, e isso, claro, dá um maior desgaste, a pessoa perde mais energia, ela acaba tendo resultados não desejados, ou as coisas indo para caminhos que elas não queriam, né? Então, assim, essa contradição em si
Tá? E gera, o primeiro item é a contradição, e essa contradição ela gera conflitos internos, né? Nessa contradição, nessa briga dentro de si para ser diferente, leva o primeiro passo é a rejeição. Então, uma pessoa que percebe a contradição em si e ela tá vendo que o corpo não tá acompanhando, tá vendo que as atitudes não estão acompanhando, tá percebendo que não tá andando no ritmo que gostaria, né? Ela começa a se rejeitar, tá? Então, a baixa estima vem daí, porque ela não é nada daquilo que ela espera, ela pensa como ela pode pensar de um jeito e agir de outro, como ela pode ter uma ideia sobre algo, racionalizar algo e o corpo não corresponder, ou as atitudes não corresponderem, ou não ter os lados sombrios morando com a pessoa, né? De noite. Então gera uma tremenda rejeição. Esse é o primeiro item. O segundo item, essa divisão de energia, porque quando a gente tem um lado que a gente sente que é contraditório em nós, a gente vai ter uma divisão de energia entre o que eu penso e o que eu sinto, e isso vai ficar conflitando dentro de nós, né? E aí a gente perde o foco e tem menos resultados por causa disso, ou tem resultados prejudicados por causa disso, porque na vida a gente precisa de energia para realizar as coisas, para tornar as coisas reais. E quando a gente está meio no sim, meio no não, a gente está 50% no não. Meio me aceito, meio não me aceito, a gente está 50% no não. E é isso que a gente está atraindo do universo. É um processo assim que eu já poderia adiantar o próximo ponto, é sabotador, ok? Porque você, além de ter a perda de energia, a perda de foco e a dificuldade nos resultados, você também vai ter a questão de que por não estar ok, por não estar indo como gostaria, como não está indo, né? As coisas não estão combinando, vai acontecer uma autossabotagem, a gente vai criar um mecanismo, para nos manter naquele nível, naquela etapa, impedir novos resultados, até que a gente consiga alinhar essas duas partes, corpo e mente, porque corpo e mente elas precisam andar juntas para o resultado. A mente vai pensar, vai criar imagens, o corpo vai sentir, e é isso que a gente vai emitir para o universo e vai ter uma retroalimentação disso, okay? Em resultados, em ideias, em novos negócios, em melhor saúde, melhor relacionamento, até nas questões com o próprio corpo, como se relaciona com o corpo. Então, a importância, né, de nós termos algum mecanismo. Em seguida, eu já vou ensinar 3 técnicas de EFT para trabalhar isso, mas especificamente no final nós vamos fazer uma sequência bem bacana para a gente trabalhar uma das 3 técnicas, ok? Então, quando a gente tá, primeiro item, a cabeça não tá combinando com as ações, tem uma contradição e uma rejeição de si, tem a divisão de energia que tira o foco, segundo item, e o terceiro item que eu falei, cria-se uma autossabotagem. No distanciamento de si, porque a mente já sabe como agir, mas o corpo não está obedecendo, ou as nossas atitudes não estão combinando, né? Ou as duas coisas, né? Atitudes e corpo não estão indo de encontro, né? Ao que a gente já tem mentalmente registrado, tá? Gera muito desgaste, acaba gerando uma luta. A pessoa fica numa luta interior e essa luta é perda de energia, como eu estava falando antes. Tem a questão que na maior parte do tempo rola muito arrependimento. Que decepção comigo, que arrependimento, né, de ter feito aquilo daquele jeito. E aí é como se a gente ficasse com aquela marca. Outros nem estão sabendo do que a gente fez, mas a gente fica com aquela marca, né? Eu tô tocando aqui no tórax, né? Porque
é onde estão os julgamentos, né? E aí, aquela marca, tem um filme chamado Letra Escarlate, em que um casal tem uma vida paralela ao casamento dela, mas isso lá em 1700, e a cidade descobre e bota neles uma letra escarlate, ou seja, ficam estigmatizados, ficam marcados, né? Não matam aquelas pessoas, não lhe dão uma pena de morte, por exemplo, mas lhe dão até o fim daquela existência, eles vão ter aquela marca, né? Aquele pesar, aquele peso de carregar aquela questão não resolvida, aquela questão, um lado sombrio que aflorou dos dois, que mesmo ela sendo casada, ela não soube, isso para a sociedade que eles viviam, né? Ela não soube gerenciar isso, ela não soube manter a integridade dela, ela não soube resistir. E aí a traição como um pecado capital, né? Então, a questão do arrependimento gera autoestigmatização. Outros não estão vendo, nem sabem o que você fez, mas você sabe. Você é o seu juiz, o seu algoz, seu condenador. Ok? E essa marca, esse estigma, para algumas pessoas é para a vida inteira, porque elas mantêm aquilo porque elas estão, poxa vida, eu fiz isso, eu já sabia que era para agir diferente, mas eu fiz, ou então eu já era para ter mudado, mas mantenho uma atitude. Tenho entendimento da importância de agir diferente, mas eu tenho aquela atitude. Que coisa mais sombria, né, em mim, que coisa mais repugnante até em alguns casos. E normalmente vem a falta de paciência, né, consigo, principalmente com o ritmo do corpo. Porque se o corpo não está agindo conforme os teus ideais, as tuas ideias, ele tem o próprio ritmo e precisa ser respeitado. Então, esse jeito das pessoas dizerem assim, o meu corpo tem que obedecer, mas aí ele não tem o ritmo dele, ele não tem, esse mecanismo foi tão sobrecarregado, e aí não dá para ter um pouco mais de paciência com o próprio corpo para remover os bloqueios, né? Que o corpo é um instrumento de contato com o mundo, como não ter paciência, como não interagir com ele, né? De forma saudável, de forma amigável, né? De forma até amorosa. Paciência é uma forma de amor, né? É uma forma de expressar amor, entendendo que uma parte sua, uma parte dos seus instrumentos de interação com o mundo precisam de tempo para digerir as questões. Então, a maioria das pessoas, agora já estou nesse entendimento, nada mais importa. Importa sim, porque a mente e o corpo precisam agir juntas para tu ter um novo ponto de atração. Enquanto o teu corpo físico não sanar os bloqueios que ele tem, não tirar as toxinas que ele tem, não remover os desconfortos que ele tem, ele não é um bom instrumento de sintonização com coisas melhores. Então vai ficar sempre aqueles mesmos resultados, sempre tendo as mesmas coisas, sempre fazendo as mesmas coisas, sempre vivendo as mesmas coisas. E isso é um relacionamento hostil, com algo que não se separa de ti por 24 horas até o fim da existência. E aí a gente quer ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. E aí a gente quer ser amoroso com outras pessoas, mas não consegue ser amoroso consigo mesmo, com seu corpo, não respeita o ritmo, não dá aquilo que o corpo precisa, alimentos, nutrientes, e também não dá seu detox emocional. A EFT é uma técnica que começa pelo detox, depois você pode colocar
intenções nas programações, e você ainda pode limpar questões futuras. Então, assim, é uma técnica muito completa, desde que você saiba usar. Então, quando eu comecei a usar EFT, eu comecei a usar para uma dor física, mas em seguida eu já tive que fazer um trabalho nas questões emocionais relacionadas, né? Eu fui para uma área chamada metafísica da saúde, que é como as emoções interferem na saúde do corpo, e eu fui estudar, como eu faço até hoje ainda. Eu ainda estudo a metafísica da saúde, porque sempre estão saindo novas interpretações, novas informações, questões complementares a respeito daquele item, daquela parte do corpo, tá? E fazer esse processo, né? Essa sintonia corpo e mente. Quando tem, que filme eu tava vendo outro dia? Eu tava vendo um que é sobre magia, e aí a feiticeira não conseguia fazer mais magias porque ela tinha um trauma tão grande, ela espedaçou como ela se sentia com relação às coisas, né? O coração dela ficou espedaçado com a perda da esposa e do marido, do esposo e da filha. E aí ela não conseguia fazer nenhuma magia porque tudo saía quebrado, né? O trauma estava em todos os campos, então ela não conseguia mais aglutinar energia. Não estou falando aqui que a gente faz feitiço todo dia, na verdade a gente faz, né? Quando a gente respira, quando a gente emite energia para o universo, quando a gente pensa, tudo isso são formas, né, de interação com o mundo, são formas também consideradas de uso da energia, né? É uma forma de magia, vamos dizer assim. E na verdade ali expressou bem, gente, quando ela curou no filme as questões dela do passado, ela entendeu que não tinha mais nada a ser feito, que ela precisava aceitar aquilo ali, ela conseguiu voltar a manipular bem a energia. Quer dizer, ela curou primeiro no campo emocional as questões, no campo físico também esses registros, e aí as coisas começaram a andar para ela de volta no ritmo natural, ok? Então a importância de ter essa conjuntura corpo e mente, tá? Aliados, andando juntos. Então, antes da gente fazer a sequência de EFT, eu vou lançar hoje uma questão, né? Claro que todo mundo quer resultados, mas sempre é importante se perguntar, né? Ok, eu quero resultados, mas eu realmente quero os resultados? Quanto eu quero esses resultados? Ou eu quero manter o distanciamento de mim, a baixa autoestima, quero ficar perdendo energia, quero me sentir estigmatizado, quero continuar com a autossabotagem, né? É isso que eu realmente quero para mim? Tá? Porque isso difere quem faz práticas diárias de EFT, quem pestaneja em fazer práticas diárias de EFT para ir limpando um pouquinho cada dia, né? E quem faz as práticas diárias. Ok, quero ficar na autossabotagem, fico, beleza, bacana, né? Mas não vem depois, porque às vezes muitos clientes, e eu até aviso para eles, né? Do jeito que tu te cobra, eu sei que depois vai ficar aquela sensação de arrependimento, chorar e o ranger de dentes, né? E a importância da autoaplicação, né? Muitas vezes vem para os atendimentos individuais. Eu tenho um grupo da Mentoria Próspera que está fechado até dezembro, mas a autoaplicação é possível a qualquer momento, né? Por isso que eu acho bacana a EFT. Então, assim, eu quero dar uma recada de pessoal, já vão compartilhando a live aí. Rica noite, Maria Elizabeth, Maria Aparecida, Elisângela, deixa eu ver quem mais aqui, a Rosimara, Olivia, Marisa, Janete, Márcia Regina, Vera Lúcia, Maria Isilda, Jurema, Fábio, Virgínia, Ana Biche, Ana Cristina, Margarida, Maria de Lourdes, Silvia, Silvânia, Deia, Andréia, Dara, Alice, Geni, Assis,
Cândido, a Ana Cristina, Luciana, coisa boa esse pessoal todo aí, uma rica noite a todos. E agora nós vamos fazer a sequência de EFT. Antes de eu fazer especificamente a sequência de EFT, eu quero falar das 3 técnicas, né, que eu prometi para vocês, que a gente pode usar então para parar com essa briga interior, né, entre o que se pensa e como o corpo está agindo, como está digerindo velhos eventos, né? Para a gente ter um melhor resultado de tudo isso, para agilizar, para não ficar naquelas cobranças que não levam a nada, né? Não levam a mudanças reais. Então, assim, primeira técnica da carta desabafo. Eu vou falar de 3 técnicas. A técnica da carta desabafo, a técnica do palquinho e a técnica do espelho. A técnica do espelho nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Direcionada para exatamente esse caso. Tá? A gente pode adaptar a técnica do espelho para vários casos, mas a técnica da carta desabafo, tá? Eu vou contar tudo que, como eu agi em eventos e que eu não fui o que eu pensava ou esperava, ok? Eu sei que é importante agir dessa maneira, mas eu não faço. Eu sei que é importante agir dessa maneira, mas eu continuo com velhos hábitos. Eu sei o quanto, né? Então aí vamos fazer a lista, escolhe o evento do topo da lista, descreve esse evento e toca nos pontos contando a história. Ok? Essa é a técnica da carta desabafo, tem lá no meu canal do YouTube mais detalhado se quiserem ver. Só digitar Nara Muller, técnica da carta desabafo. Ou quiserem digitar direto técnica da carta desabafo, vai aparecer lá. A segunda técnica, a técnica do palquinho. Só que aí nessa técnica do palquinho, a gente vai se botar no palquinho e vai baixar o sarrafo na gente mesmo, tá? O que o juiz, o condenador diria, e nós sendo o juiz, o condenador, né? O que nós diríamos, gostaríamos de dizer a nosso respeito dessas questões que não fomos como esperávamos, dessas nossas sensações de retrocesso, né? dessa falta de agilidade, de mudança. E a técnica do espelho, nós vamos fazer e vai ser daqui a 1 segundo. Deixa eu falar uma coisa complementar sobre a técnica do palquinho. Ou qualquer outra técnica. Sempre o pessoal me pergunta o que a gente, até quando a gente faz EFT, né? Até sumirem as imagens, sumirem os desconfortos físicos, sumirem as emoções desagradáveis, né? No nosso caso, é a expectativa, né? A expectativa precisa zerar. A sensação que eu fiz, diferente do que eu penso, e foi péssimo. Okay? Tem que zerar essa nota. A Silvânia está me perguntando quando aquela conversa mental com outra pessoa, sempre tentando nos defender ou justificar. Ok, eu já fiz uma live sobre diálogos mentais, né? E aí é bacana, tu pode botar a pessoa na técnica do palquinho, por exemplo, e dizer para ela, eu não gosto de falar isso, não gosto dessa condição, não gosto dessa atitude, não gosto desse resultado, por que eu não gosto, por que é desagradável, por que é desconfortável, por que tu não sai da minha mente, tudo isso batendo nos pontos, e isso vai dar, vai te dar vazão a coisas que estão engasgadas, né? Coisas que estão atravessadas vão sair. E isso vai te dar mais paz, mais tranquilidade, né? E às vezes o outro tá lá dormindo tranquilamente e é você que tá com a sua mente a 1000 por hora, né? Desgastando toda a sua energia. Então eu recomendo depois, Silvânia, tu vai lá no meu canal do YouTube e digita Diálogos Mentais e aí você vai encontrar um vídeo respectivo, ok? Posso até depois deixar um link aqui, tá certo? Então, respira fundo e solta. Nosso tempo já acabou. Mas vamos fazer EFT como prometi, ok? Quero que vocês fechem os olhos, se imagine na sua frente, tá? Como você seria com suas vergonhas, erros ou seu lado sombrio, ou tudo isso junto.
certo? Como seria a sua imagem neste espelho? É um rosto que olha para baixo? É uma imagem... a roupa não é nítida ou a roupa tá suja, enxovalhada? Tem pessoas que sentem isso quando elas pensam do coração para cima, assim, elas veem uma luz, e quando elas tentam observar do coração para baixo é uma escuridão, assim, né? Indicando que tem coisas que não estão ok, que não estão combinando, né? E muitas pessoas têm até sente nojo, sente asco, mas aí tem que fazer lá na técnica do palquinho, ok? Eu quero fazer aqui uma transição diferente para isso, tá? A Vera Lúcia diz, eu vejo um monstro, tá? Com todas as vergonhas, os erros, o lado sombrio, né? O pacote de erros. Eu lembro quando eu me apliquei a EFT a primeira vez, eu tava na Índia e eu tava buscando, assim, entender por que eu não tava sintonizando legal comigo, assim, eu não me sentia confortável em lugar nenhum, né? E aí eu disse assim, quem sabe eu vejo como é que tá, como eu me relaciono comigo, né? E aí apareceu o pacote de erros. Nesse pacote de erros, eu tive a oportunidade de fazer as pazes com essa parte minha, que eu rejeitava completamente, mas tudo com a FT, né? E no final eu pude ter muita paz por causa disso, que era justamente o que precisava ser feito. Então, hoje eu percebo que parte da depressão nas pessoas é essa rejeição de si. Eu não aceito alguma coisa em mim ou um conjunto de coisas, né? De atitudes, de coisas, de atitudes. E aí quando alguém chega com essa sensação assim que nada tem graça, né? Eu já parto direto para essa técnica que eu vou começar a fazer com vocês agora. Respira fundo e solta. Então, entre as sobrancelhas. Eu me vejo no espelho com toda essa contradição. Canto do olho. Tudo isso tão desagradável. Difícil aceitar que ainda ajo assim. E embaixo do nariz. Já queria ter mudado. Já era para ser diferente. Tem uma parte de mim que quer mudar. Embaixo do braço. Mas não consegue. Topo da cabeça. Tem uma parte de mim que já era para ser mais espiritual. Entre as sobrancelhas, mas fica devendo. Tem uma parte de mim que já progrediu, que percebe e tem atitudes. Mas tem esse lado de mim que eu rejeito, que não muda. Que não evolui no ritmo que eu espero. Que me contradiz. Me faz sentir vergonha. Que não me representa. Essa parte obscura de mim. Que me faz sentir desencorajada em olhar. Embaixo do olho. Eu sei o que é certo, mas eu não faço. Sei o que é bom pra mim, mas quando vejo já fiz diferente. O que acontece comigo? Não me reconheço. O que tem de errado comigo? Que haja assim, me sabotando.
lutando contra o que não consigo mudar em mim. Toda essa divisão em mudar. Uma parte de mim sabe o que é melhor, mas ainda não faz. Uma parte de mim já entende o propósito da existência, mas insiste em errar. Tudo isso tão desagradável. Essa dualidade dentro de mim que não aceito. Essa divisão dentro de mim inaceitável. Mas eu escolho começar a me ver com outros olhos. Me aceitar um pouco mais a cada dia. Mesmo com esse lado dividido, mesmo com esse lado não obediente, mesmo com esse lado resistente à mudança, mesmo com esse lado que resiste ao melhor em mim e na minha vida, que eu escolho fazer as pazes com esse lado de mim que não muda no ritmo que eu queria, que eu escolho aceitar mesmo assim, com tudo que é. Nesse momento eu abraço essa parte de mim para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. A Elisângela comendo. Meu filho está vendo também sua live. O nome dele é Caio Mendes. Marcelo está me enchendo para mandar esse recado. Ok, Caio. Rica à noite. Luciana Guimarães. Eu vejo uma espécie de corcunda de Notre Dame. Pois é, muitas vezes as nossas vergonhas a gente bota para as costas, né? Por isso essa sensação que parece que é uma coisa atrás. Eu uma vez fiz um curso, dei um curso em Pelotas, na verdade, sobre esse assunto da autossabotagem, né? Nas vergonhas, dos arrependimentos, né? Do lado sombrio. Quando estava falando sobre isso, uma amiga minha que estava participando do curso que eu dei enxergou uma caixa, não enxergou nela, ela enxergou uma caixa fechada, completamente lacrada, num cantinho, né? Ou seja, uma coisa assim, eu quero distância dessa coisa nojenta. E aí, quando nós fomos fazendo as sequências de EFT, ela se permitiu abrir a caixa, ela se permitiu olhar dentro da caixa e a caixa deixou de ser uma coisa assustadora, né? E algo a rejeitar. Então, ela começou a abraçar aquilo ali. Não que a gente vai viver o tempo inteiro relembrando vergonhas, mas a gente vai diminuindo o julgamento de si, né? Vai ficando mais do seu lado, vai aceitando que o corpo tem o próprio ritmo. E eu sempre gosto de fazer uma sequência que a gente se imagina abraçando essa parte sua rejeitada, porque isso é uma tremenda rejeição de si, né? Essa parte sua rejeitada que não vai no ritmo que você quer, que você acha correto, dentro das suas convicções, dentro dos seus ideais, e você abraça essa parte sua, ok? É como dizer assim, ok, fiz o que eu pude. Tá? Quando isso for 100% verdade para você, é quando você pode parar de fazer essa sequência, tá? De EFT. Elisângela, você usa os pontos marcas da cabeça em pescoço? Eu tô enganada. Eu uso os pontos da EFT, ok?
nada sempre encontro pessoas para me criticar ou apontar meus defeitos. Daí me sinto culpada e queria ser diferente. Silvana, enquanto a gente encontra pessoas para apontar nossos defeitos, significa que a gente mesmo já faz isso conosco, né? Não se aceita, não se abraça, né? Tem uma rejeição tremenda pelas nossas atitudes e aí no outro aparece só um reflexo, é só um espelhamento, ok? De como a gente está se tratando. Então é muito EFT para si, né? Essa sequência é bem especial, eu recomendo. Então a todos eu desejo uma rica noite, ficamos com a live por aqui, amanhã tem live 8h30, novamente nesse canal no Facebook. Claro que os replays depois vão pro YouTube, mas ao vivo no Facebook tem acontecido nas terças, quartas e sextas, 8h30 da noite. Terças, quartas e sextas, 20h30. Tá? Aguardo vocês aqui amanhã. Lembre de compartilhar, curtir, comentar, deixar sugestões para as lives, tá? Visitar o canal do YouTube, fazer os seus passeios, libertações, detox emocionais por lá. Uma rica noite a todos e até amanhã. Tchau!